Oi, pessoal! Hoje estou aqui com Ciro Souza, que vai falar sobre cloud computing e quais são as dicas e armadilhas que a gente precisa ter conhecimento na hora de pensar em cloud. O Ciro, ele é um expert programador que tem mais de 15 anos de experiência, já trabalhou como líder de desenvolvimento na Folha de São Paulo e também como diretor de Martech em consultorias de digital. E, Ciro, conta pra gente quando que você começou a programar. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eliana, oi, pessoal, tudo bom? Acho que até uma curiosidade que você perguntou de quando eu comecei a programar. Acho que eu nunca encontrei uma pessoa que tenha a mesma história. Eu comecei a programar criança, isso até que acho que é razoavelmente comum, mas quem me ensinou a programar foi minha mãe. né? Essa Maravilhosa. parte, essa parte minha mãe programava em casa nos anos 80 e no final dos anos 80, e foi assim que eu me interessei, que eu comecei a programar, que eu fui atrás dessas coisas. E a minha vida profissional praticamente toda é lidando com tecnologia, então estou aí desde o começo dos anos 2000 fazendo isso profissionalmente e vi muita coisa mudar, muita coisa acontecer. E uma das coisas é a, a adoção de sistemas de computação em nuvem de forma muito acelerada nos últimos anos aí. É isso, pessoal. Só queria complementar que o Ciro, olha, minha régua de. Eu conheço muita gente que é fera, mas eu queria falar que o Ciro é um oráculo de tecnologia para mim. O que eu já perturbei esse cara para tirar dúvida, para conhecer coisas, para saber desde lógica de programação, muito do que eu sei hoje sobre JavaScript e diversos outros assuntos técnicos. Ciro, muito obrigada. Eu sei que você vai ficar um pouco sem graça com, com essa minha fala, mas eu queria dizer aqui que você é um verdadeiro mentor para mim e uma referência quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala em conhecimento. Mas você comentou que tá desde os anos 2000 aí no, no, na área de tecnologia e acompanhou muito, acredito eu, sobre essa evolução e discussão sobre cloud. Como que foi o seu primeiro contato sobre esse mundo de cloud? Conta pra gente. O meu primeiro contato com cloud foi em torno de 2010, né, quando os serviços da Amazon estavam se popularizando e eu comecei a olhar e a entender como que aquilo funcionava e como que aquilo poderia ser usado numa aplicação em produção. Ainda era tudo muito novidade, especialmente aqui no Brasil, mas o, o fato é que os serviços de cloud, e eles já começaram a chamar atenção muito fortemente naquela época, porque eles resolvem um, um problema real, né? Então, manter um data center e crescer um data center é uma tarefa complexa, requer investimento alto, né? Então, você precisa comprar as máquinas, você precisa ter um espaço físico, você precisa cuidar da climatização, ar-condicionado, você precisa cuidar da parte elétrica, então você tem que ter uns circuitos elétricos dimensionados para carga, e data center é uma coisa que consome bastante eletricidade. Você precisa ter no breaks, você precisa ter geradores, você precisa ter sistema de prevenção de incêndio. Então, quando você está gerenciando você mesmo o data center da sua empresa, existe um, uma parcela razoável do orçamento que é direcionada para essa parte de infraestrutura e manutenção. E a Amazon, até para ela mesmo, né, para resolver um problema dela mesma, né, ela percebeu que isso tinha
uma participação muito grande no orçamento, né, no valor que era gasto com a parte de TI, ela começou a construir algumas soluções padronizadas para otimizar a forma com que a própria equipe de tecnologia da Amazon gerenciava o parque interno. E começou a oferecer APIs, né, e não no sentido de API REST, que é a forma mais comum de usar essa palavra, mas começou a oferecer interfaces entre os programadores e as aplicações, né, e a infraestrutura padronizadas. Então, você começou a usar os serviços sempre da mesma forma. Isso dá velocidade para a equipe de desenvolvimento, porque você não repensa uma solução, você já tem uma solução. Aí eu preciso fazer um armazenamento de longo prazo. Então, já existe uma solução pronta, a Amazon S3 está aqui, você faz o armazenamento desta forma e o resto da gestão do ciclo de vida da informação que foi colocada lá é feito pelo S3. Aí eu preciso de uma nova máquina virtual. Então, tem aqui um serviço para provisionar uma máquina virtual. Você vai escolher a quantidade de CPUs, a quantidade de memória necessária, qual sistema operacional ela vai executar, e é sempre padronizado. E olhando, a própria Amazon, olhando para a solução que ela criou interna, falou: isso é uma oportunidade de negócio, eu consigo vender isso aqui. Né? E começou, disponibilizou o produto no mercado, teve um prazo de adoção, né? Todo mundo tinha um processo já pré-estabelecido para fazer as coisas, mas quando isso começou a ficar evidente as vantagens, né, de você fazer essa terceirização das responsabilidades de gerenciar o data center para um provedor de serviços em nuvem, isso acabou tendo um impacto grande na forma de você pensar um departamento de TI. Né? E as outras empresas, os outros gigantes de tecnologia perceberam isso, perceberam o interesse das empresas, o potencial e vieram atrás. Né? Então, acho que o Google começou ainda de forma incipiente, um pouco antes de 2010, com o App Engine, ainda não tinha todas as funcionalidades e tudo fracionado da forma que a Amazon estava oferecendo. Mas depois eles mudaram a forma e adotaram um modelo mais tradicional, né? A Microsoft também lançou a Azure pouco depois, e nos últimos 10 anos isso vem num crescimento exponencial, e hoje tem muitos outros provedores. Então, a Oracle tem um serviço de nuvem, a Alibaba tem um serviço de nuvem, existem serviços voltados para problemas específicos. Então, existem serviços de nuvens voltados somente para IoT, então você encontra nichados também. Então, a grande tendência hoje em dia é que de fato seja adotada uma solução em nuvem para praticamente todas as situações de TI. Tem algumas coisas que o serviço de nuvem ela já resolve por natureza. Então, sempre existiu a necessidade de você ter um backup off-site, né? No caso de um incêndio, de um alagamento, você precisa ter uma cópia dos seus dados fora do seu data center, da sua empresa. E se você está adotando um serviço de nuvem que já usa uma forma de armazenamento distribuída entre múltiplos data centers, esse problema ele já nasce resolvido. Né? Se você precisa de disaster recovery, você precisa ter a mesma instância da aplicação rodando em dois data centers físicos diferentes, a mesma coisa. Na nuvem, esse problema já nasce resolvido. Né? Então,
por conta dessas características, dessas coisas, a adoção de sistemas em nuvem vem crescendo de forma extremamente significativa nos últimos anos, e hoje a gente tem empresas que não têm mais nenhum único data center, nenhum único servidor físico, né? 100% na nuvem. Perfeito. E você comentou sobre o quanto que essas empresas que hoje são provedoras de cloud perceberam de oportunidade para, de fato, dar mais escala, né, para esses serviços e otimizar muitos processos. Mas a gente vê que ainda tem muita gente preocupada sobre esse tema cloud. Qual que é a questão que define o porquê as pessoas estão tão preocupadas com essa migração para cloud? Tem dois fatores. Tem um fator, acho que muito simples, mas com um impacto muito grande, que é processos estabelecidos, né? Então, existe um processo estabelecido para a gestão de um data center dentro das empresas. Isso vem sendo, essa disciplina vem sendo trabalhada e evoluída há décadas, né? Existe um processo para ampliação da sua infraestrutura. Então, você vai fazer o dimensionamento da carga esperada para os próximos anos, você vai fazer o orçamento das máquinas, você vai avaliar se a sua instalação elétrica comporta as novas máquinas e ampliá-la se necessário, a sua capacidade de refrigeração, a sua capacidade de no break, gerador, etc. e tal. Então, existe hoje um processo que precisa ser substituído. E você, para substituir um processo, você precisa criar um novo e documentar e deixar isso de forma extremamente clara e transparente dentro da empresa. Então, é burocrático? É burocrático, mas é uma necessidade que as empresas têm, e nem sempre tem uma resposta simples para esse problema. Então, as empresas têm feito uma adoção gradual, né? Então, quem hoje tem uma estrutura grande on-premises tem optado por pegar sistemas novos e fazer uma adoção em cloud, e à medida que vai amadurecendo essa disciplina dentro da empresa, começar a fazer a portabilidade, né, do legado e assim por diante. Tem outro ponto também marcante, que é a questão do custo, né? Os custos envolvidos com infraestrutura de tecnologia nas empresas, eles são extremamente previsíveis, né? Eu sei quantos servidores eu tenho, eu sei quantos servidores eu vou comprar, eu sei quanto eu gasto de eletricidade para manter estes servidores ligados e operando, eu sei quanto eu preciso de mão de obra para dar manutenção nesses servidores. Então, eu tenho uma linha constante no meu orçamento e eu consigo fazer esse gerenciamento de uma forma simples. Em compensação, como a capacidade computacional instalada é fixa ou o custo é fixo, o que não é fixo é a performance e a experiência dos clientes. Então, em momentos de pico, você tem muitos usuários simultaneamente, o seu custo não muda, o seu consumo de energia não muda, mas os seus clientes têm uma experiência degradada, né? Para eles começa a ficar mais lento, ou às vezes acontece do sistema sair do ar e parar de responder. A SOS nuvem Black Friday, né? SOS Black Friday, né? E se você perceber, se você lembrar como foi a Black Friday 2017, 2018, né, a quantidade de relatos de sites que saíram do ar, serviços que caíram, contra a quantidade de relatos que aconteceu agora na Black Friday de 2022, extremamente menor, né, já não é mais comum as lojas caírem, exatamente por causa dos serviços de nuvem. Você inverte essa lógica e agora a performance ela passa a ser constante, né? Os seus clientes não têm, os seus usuários não têm a performance degradada, mas em compensação o seu custo não é mais fixo, ele é variável. Então, quanto mais visitantes simultâneos você tiver, quanto mais capacidade de processamento você precisar, mais você vai gastar.
E isso também é um ponto de atenção e de dificuldade na hora de você fazer o planejamento do orçamento anual da parte de infraestrutura de tecnologia numa empresa. E acho que o terceiro ponto que tem que se prestar atenção também é de governança do ambiente, permissão de acesso, gestão, porque dessa, usando um serviço de nuvem, é extremamente fácil você criar novas máquinas, novos serviços, então você precisa ter ali um controle de quem vai poder usar e criar o que para que você não perca, né, essa gestão e acabe criando um pequeno monstro lá na nuvem, porque a sensação de recurso infinito acaba gerando ali talvez uma tendência ao desperdício. Não que isso seja a regra, mas é possível sim falar, cara, mais uma máquina, mais um banco de dados, mais um. Né? E a hora que você vê, você está usando um monte de serviço que não precisa. Então vamos agora para a pergunta de milhões. Quais são as principais diferenças entre velocidade de implementação e performance de aplicações entre cloud e on-premises? Bom, Li, eu acho que aqui a gente tem dois momentos diferentes, né, para comparar. Se você já tem a infraestrutura disponível no seu data center on-premises, você não vai ter uma velocidade, uma diferença muito grande na implantação de uma aplicação. Né? Eu tenho aqui, eu tenho capacidade pronta para ser provisionada para atender essa aplicação, então eu vou fazer o deploy, colocar a aplicação para executar. E isso não vai mudar muito se é local ou se é na nuvem. Agora, se você não tiver a capacidade disponível para provisionar, se você precisar de uma ampliação, aí a diferença pode ser de meses, né? Para você até você conseguir preparar o seu data center para ter essa capacidade para hospedar a aplicação nova, como a gente estava falando lá na pergunta anterior, você pode precisar fazer uma expansão da sua capacidade de circuito elétrico para conseguir colocar mais máquinas dentro do data center, né? E isso vai requerer uma obra civil. Então, em nuvem não. Né? Em nuvem o prazo de implementação é constante, você vai provisionar novos servidores, dimensionar, testar, provisionar e colocar a aplicação para rodar na velocidade da aplicação e não na velocidade da infraestrutura. Né? A infraestrutura deixa de ser um limitante e passa a ser só um componente a mais ali disponível, pronto para ser consumido. Do ponto de vista de performance, aí tem uma outra diferença brutal. Né? Quando você tem a aplicação rodando no seu data center, você precisa provisionar, você precisa projetar pelo pico. Né? Então você acaba tendo uma capacidade ociosa em boa parte do tempo, porque eu preciso ter máquina suficiente para suportar o pico, ou X% do pico, 80% do pico. E quando você está em nuvem, você não precisa projetar pelo pico, você pode projetar pela média, né, e configurar o ambiente, o ecossistema, para reagir a alterações na demanda. Então, em momentos em que você tem um incremento de demanda, seja ele planejado ou não, né, você não precisa fazer isso por horário, ou por período, ou por dia. Você pode fazer isso para reagir à própria percentual de uso da infraestrutura que está ali. Então, número de usuários simultâneos pode ser um indicador, o consumo de CPU, o consumo da memória RAM disponível. Você configura ali o ambiente para ele crescer à medida que ele vai sendo demandado sozinho e diminuir sozinho à medida que a demanda diminui. Então, você tem
a possibilidade de manter, acho que a gente até já falou disso lá, um pouquinho lá atrás, a experiência dos clientes constantes. E quando você tem uma tarefa, uma coisa que precisa ser executado, um lote muito grande de processamento pontual, você tem a oportunidade de provisionar uma quantidade de máquina, né, de infraestrutura, que pode ser equivalente a 100% da sua ou 100%, pode ser equivalente a muitas vezes a sua capacidade computacional necessária por mês, mas eu tenho que fazer uma coisa pontual. Então eu vou lá, eu subo um ambiente por um período pré-determinado, executo a tarefa que eu preciso executar num tempo recorde, desligo esse ambiente que eu não vou mais usar, né? E eu só paguei pelas horas que eu consumi. Enquanto, se você tivesse que executar isso num data center tradicional, você precisaria ampliar isso, né, espalhar isso no tempo, porque não faria sentido de forma nenhuma, nem econômico, nem você comprar hardware ou alugar hardware e ter que instalar o hardware para fazer um processamento pontual imediato, né? Então você teria que esperar a execução. E num ambiente de nuvem ele te dá essa oportunidade. Você sobe 50 servidores, executa a tarefa que precisa ser executada durante 2 horas e desliga esses servidores e você pagou por 100 horas de servidores. Tanto faz se eles estão centralizados no tempo e todos eles executaram simultaneamente, ou se eles ficaram ligados apenas um servidor durante 100 horas continuamente, que é a sua única opção quando você está no seu próprio data center. Sim, e eu imagino que essa questão de planejamento e pôr em prática de um data center de uma empresa que é bastante burocrática pode levar até anos, né? Você comentou sobre algumas adaptações até elétricas que podem acontecer. Imagina a burocracia que isso pode demandar e a lentidão de implementação que ocasiona. Sim, dependendo, assim, a gente está falando aqui da expansão de um data center existente, né? Mas dependendo do tamanho do incremento de demanda que a gente está falando, a gente pode precisar da construção de um novo prédio para comportar um data center, né? Ou aluguel, assim, anos, né? Uma coisa é você fazer um incremento ali de 20% da sua capacidade computacional, um crescimento orgânico. Agora, se o seu negócio está passando por uma transformação e você vem crescendo 10, 15% ao ano, você vai precisar dobrar a sua capacidade computacional e a probabilidade de você ter que ir atrás de um outro imóvel para suportar essa expansão é alta, né? Pode levar anos, sim. Olha só, sem dúvidas aí vejo muitas vantagens para a cloud. Mas conta pra gente, Ciro, você teria algum exemplo para compartilhar de uma vivência sua com cloud? Eu tenho algumas, acho que uma delas justamente ligada com o último ponto que eu trouxe aqui agora, né? Uma vez fazendo um trabalho para uma das principais empresas do setor financeiro aqui no Brasil, eles tinham uma quantidade muito grande de informações coletadas, mas não processadas. E falaram, não, então fazendo o projeto junto ali, até para incentivar o investimento no projeto, falar, cara, é possível tirar informações, tirar insights muito relevantes dessas informações. Então, a gente se propôs, falar, não, vamos fazer um processamento pontual do lote completo de informações necessárias, de informações disponíveis, e vamos trazer e apresentar aqui para os principais stakeholders, tal. E de fato, era uma coisa, um volume muito grande de informações,
que foi processado exatamente da forma que eu falei, né? A gente subiu uma quantidade grande de servidores em paralelo, fizemos o processamento num prazo super curto, acho que 2 ou 3 dias, né? Disponibilizamos a informação para consumos, levamos lá para o cliente, ficou super interessante o resultado e até o investimento no projeto foi potencializado. Falar, cara, dá para a gente fazer isso de forma rotineira? Dá para fazer isso de forma rotineira. E aí, de forma rotineira, não é preciso, né, subir o volume de servidores que foi subido para fazer o processamento pontual. Dá para fazer isso ao longo do dia, com muito menos máquinas, mas a possibilidade de fazer esse print inicial não estaria disponível se não existisse, se não tivesse um ambiente de nuvem, né, e eu tivesse que executar um data center físico, eu teria que esperar o processamento sequencial acontecer, porque simplesmente não teria hardware diferente. Esse exemplo que eu estava falando aqui agora, ele é muito marcante no sentido de que não teria sido possível executar esse trabalho em paralelo se não existisse a disponibilidade dos servidores em cloud, né? Se tivesse que fazer dentro da infraestrutura de um data center tradicional, teria sido necessário esperar o processamento sequencial da informação, simplesmente porque não existiam os servidores disponíveis para fazer isso de forma paralela e não justificaria, como uma coisa pontual, não justificaria de forma nenhuma nenhum tipo de investimento para isso. Então, a alternativa ia ser esperar. A nuvem ela te dá essa flexibilidade de falar, tá, eu quero, né, gastar pontualmente aqui esse valor para ter acesso ao processamento em paralelo e ter essa informação disponível amanhã. Sim, eu quero, é financeiramente interessante. Então, você tem a alternativa B, né? Mas aqui estou falando de um exemplo de um processamento em lote que foi realizado, mas normalmente o impacto é ainda maior nas operações em tempo real, né? No dia a dia ali, operações transacionais. Então, porque você tem essa diferenciação. Então, tem cenários em que foram feitos ferramenta de análise do comportamento de usuário de e-commerce em tempo real na Black Friday. Isso não seria uma alternativa se não fosse a disponibilidade dos serviços em nuvem. Então, num momento de pico em que até as ferramentas tradicionais de mensuração, o Google Analytics, começam a apresentar um delay maior no processamento por causa do volume de informação, né, você tem a alternativa de ir para o sentido contrário, você tem a alternativa de subir um serviço para te dar informação em tempo quase real para você acompanhar a tua Black Friday e o investimento necessário para ter isso, ele é só o investimento necessário do poder computacional no período em que aquilo está executando. Então, às vezes você paga por a, a quinta e a sexta-feira da Black Friday e você tem informação que você simplesmente não teria como ter, né? Porque você teria que fazer algum tipo de amostragem para poder comportar o volume de informação a ser processado no período. Sem dúvida, Ciro, que o Near Real Time, como você comentou, é a menina dos olhos de muitos líderes, né, tomadores de decisão, sobretudo nesses momentos de Black Friday e de vendas numa escala muito maior do que o comum. Mas a gente sabe que nem tudo são flores quando a gente fala de cloud, e eu queria entender um pouco mais sobre quais são as armadilhas ao se empolgar com cloud. Acho que as preocupações lá em cima que a gente comentou, elas se refletem muito nas armadilhas do dia a dia.
Então, existe existe uma característica a ser levada em consideração, que é o vendor lock-in, né? Você precisa avaliar a sua solução e o custo-benefício de você amarrar o desenvolvimento da sua aplicação a um protocolo específico. Então, a partir do momento em que você opta ali, vou dar como exemplo aqui o AWS S3, que é o serviço de armazenamento de longo prazo da AWS, a sua aplicação ela vai funcionar com a AWS e não vai funcionar diretamente com o serviço da Azure. É possível você integrar com a Azure também? É, mas você vai ter que fazer um desenvolvimento adicional para suportar outra ferramenta. Nem todos os serviços em nuvem são assim. Tá? Então, o serviço de máquinas virtuais, por exemplo, então o Compute Instances do Google Cloud Platform ou o EC2 da Amazon, eles funcionam de forma virtualmente idêntica e a sua aplicação vai funcionar tanto de um lado quanto de outro sem nenhuma alteração. Mas existem serviços que falam um idioma próprio, né? É o idioma da AWS ou o idioma do Google ou da Microsoft, e você precisa avaliar né, os custos, prós e contras de você ficar preso numa ferramenta de cloud e falar, agora eu não consigo mais mudar em termos. Ah, mas eu tenho uma oferta aqui que é muito mais barato para eu migrar de provedor, mas eu não consigo migrar de provedor, porque toda a minha aplicação foi construída pensando no ecossistema dessa ferramenta. Então, esse é um ponto e tem que sempre se levar em consideração. E o outro ponto é a facilidade de você gastar demais, né, à toa. Então, por exemplo, uma ferramenta como o Google BigQuery, que é um banco de dados para um grande volume de informações, e ele cobra pela informação que foi processada efetivamente. Então, se você faz uma consulta nesse banco de dados e especifica mais dados do que você precisa consultar de verdade, ou se você faz essa consulta de forma ineficiente, por exemplo, repetidas vezes você faz a mesma consulta buscando me dá só a informação do dia primeiro, aí processa a informação do dia primeiro, me dá só a informação do dia 2. Para filtrar a informação do dia 2, o BigQuery precisou olhar a informação do período inteiro para separar. Então ele vai te cobrar pelo consulta que ele, pelo trabalho que ele teve de olhar toda a informação. Então você precisa construir os seus serviços pensando na otimização financeira, né? Porque existe o risco de você fazer de uma forma ineficiente e pagar muitas vezes mais do que seria necessário você pagar por pelo mesmo serviço, né? Pelo mesmo resultado. Então, requer sim um certo grau de experiência para você fazer a coisa sempre de forma otimizada, equilibrando a performance e o custo, seja num serviço simples como uma máquina virtual que você acaba ali pagando por hora da máquina ligada, então isso é uma coisa extremamente simples, tanto um serviço de processamento de dados em streaming que o valor é determinado por múltiplas variáveis. Então, o tempo em que o serviço esteve executando, a quantidade de requisições simultâneas que estão sendo feitas para eles, a quantidade de informação que está sendo armazenada no longo prazo. Então, você tem ali um modelo de precificação que é difícil, às vezes, de você ter o resultado, você acaba tendo que fazer algumas estimativas,
e você precisa ficar o tempo inteiro avaliando e otimizando essa gestão do custo para que a coisa não vire de fato uma armadilha. Existem ferramentas, né? As próprias plataformas de serviços em nuvem, elas oferecem ferramentas para você monitorar os gastos, né? E gerar gráficos e colocar alarmes para que quando alguma coisa falar assim, foi feito o deploy de uma nova versão para produção e de repente o consumo de um determinado serviço aumentou bruscamente. Então, dá para você ser informado e tomar uma atitude antes que isso de fato se torne um problema financeiro, mas requer sim, requer um acompanhamento constante e monitoramento e alarme como é um fator a mais a ser considerado ali na saúde da aplicação. Mas acho que é isso. Perfeito, Ciro. Acredito que o pessoal agora tem muitas informações para discutir com mais propriedade sobre cloud no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu queria super te agradecer novamente por você aceitar o nosso convite de fazer esse bate-papo super rico e cheio de aprendizado. E, pessoal, se você curtiu aqui o nosso bate-papo, dá um like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas e se inscreve no canal, nas nossas redes sociais. E, Ciro, novamente, muito obrigada mesmo, não só pelo papo de hoje, mas por todo o conhecimento que você já compartilhou comigo. Gente, o que eu perturbei esse homem já pedindo informação não tá no gibi. Mas então é isso, pessoal. Valeu mesmo, Ciro. Imagina, obrigado, Celiana, pela oportunidade aí, pelo papo. Toda vez que precisar de alguma coisa, estamos aí disponíveis. Super obrigada, então. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.